Olá, eu sou Cláudia Weiman e a palavra-chave de hoje é trabalhadores. No dia 1º de maio acontece em São Miguel do Oeste uma atividade organizada pelas mulheres trabalhadoras urbanas com o tema da reforma da Previdência e também da alimentação saudável. Confira na matéria de Paulo Fortes e Eliezer Antunes de Oliveira. O 1º de maio devia ser um dia de reflexões, de estudos, de melhoria no trabalho, de busca de direitos. Nós, do Movimento de Mulheres, o 1º de maio é uma data significativa, porque sempre nesse dia nós temos um almoço, que é o arroz no tacho. Desse almoço participam pessoas convidadas de outros movimentos e todo o público que quiser participar. De manhã, às 8h30, começa com a mística. Depois a gente tem as palestras. Esse ano nós vamos ter 2 palestras. Uma sobre a alimentação saudável e outra sobre a previdência. Depois o almoço e à tarde bingo com as companheiras. Esse almoço tem o objetivo de agregar mais mulheres para o nosso movimento, para que elas tomem conhecimento, fiquem mais espertas, como a gente diz, e mais atuantes também nas questões que é preciso a mulher ter decisões. Cinema, diálogo, sua importância para a vida das pessoas. No sábado, haverá sessão gratuita no Sindicato dos Bancários em São Miguel do Oeste. Parece que vem crescendo ao longo do tempo, né, esse tipo de patologia que apresenta, na verdade, algo assim de um esvaziamento de sentido, né? Parece que as pessoas estão se perdendo ao longo do tempo, se perdendo em nível de contato com o outro, das relações sociais, dos laços familiares, né? Hoje em dia a gente escuta muito essa terceirização da educação da infância para as escolas, né? Quer dizer, os pais que estão deixando de ser pais por várias questões, por demandas de trabalho, por demandas da sociedade, pelo próprio ideal de consumo, né, que o capitalismo traz. Então acho que há aí muitas alterações dentro da sociedade e que provoca determinados adoecimentos por essa falta de laço mais consistente que nós não temos tão forte hoje. A ideia do cinema, né? Assim, qual é a ideia central assim, do cinema em São Miguel? Tentar trazer um pouco disso, né, que eu vim falando até agora, de poder pensar isso no âmbito da cultura, né? Quer dizer, o que o cinema, que é uma produção humana, né, nos traz de elementos para pensar toda essa realidade que a gente está vendo de patologização social. Mas quando me refiro ao cinema, falo de filmes não necessariamente comerciais, que são os filmes de entretenimento, que tem uma passagem mais norte-americana, né? Penso nos filmes nacionais, riquíssimos de elementos para a gente pensar a nossa cultura. Penso nos filmes estrangeiros, que tem uma batida muito mais lenta, que traz isso que é do ritmo da vida, das dificuldades, dos obstáculos, do estrangeiro numa outra terra, como que a gente recebe, né? Quem vem de outra cultura, quem fala outro idioma. A ideia do cinema vem para isso, assim, para a gente tentar renovar os laços numa aposta mais a nível da cultura. Poder contemplar o que os filmes nos traz, poder falar sobre isso, que eu acho que a gente vive o dia a dia e não para conversar sobre essas coisas que estão acontecendo. E essas coisas que acontecem não são só em Brasília, né? Não são só nas grandes capitais, mas aqui também a gente tem estrangeiros que vêm tentar a vida, né? Como senegaleses, haitianos, enfim. Nós temos os
taxas de suicídio dentro do município, fora do município, na região. Então, assim, não é uma coisa que está longe da gente, é uma coisa que faz parte da nossa vida, por isso do cinema aqui em São Miguel. A proposta é abrir para a comunidade, para as pessoas que gostam de pensar e falar sobre. Vamos fazer 3 exibições de filmes selecionados que trazem os elementos para a conversa, né? Então, inicia agora nesse sábado, no dia 27, às 14h30, fizemos, eu e a minha colega Maria Inês Froza, uma parceria, e dessa parceria também conseguimos a parceria do sindicato dos bancários, que é onde vai ter o espaço físico para acontecer esse filme, né? Então, no dia 27, sábado, todos estão convidados a participar, a assistir o filme, depois conversar, e vai ocorrer às 14h30, sempre no último sábado do mês. Então nós temos abril, nós temos maio e junho. São três eventos que nós vamos ter assim a princípio. O pai vai gostar de você, Josué. Não fica preocupado, não. O negócio vai ser você gostar dele. Eu gosto dele. O programa Vida em Resistência em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14 horas, no portal Desacato. Que tal acompanharmos uma boa prosa, causos, canções, histórias? No JTT de hoje a gente traz uma entrevista exclusiva com o músico e artista Paulo Freire. Acompanhe. É fundamental a gente conhecer a nossa mitologia e passar essas histórias para frente e... Assim, eu viajo muito, né? Às vezes eu pego um mito aqui do sul, conto lá no norte e vice-versa. E as crianças sempre se identificam mesmo sem conhecer o mito, né? Porque isso está no DNA delas. Então a gente tem que manter viva essa riqueza que a gente tem no Brasil, da mitologia, e eu acho que sempre criando em cima dessas histórias. No contexto que a gente vive atualmente, tá cada vez mais difícil, desafiador, né? Porque tem algumas portas fechando, os caminhos vão ficando mais estreitos, alguns apoios que a gente já não está tendo mais. Eu acho que a educação também no Brasil também está indo, desculpa falar, mas estou achando que está tudo assim, indo para um rumo meio esquisito, né? Então a gente tem que ficar forte, né? E eu acho que cuidar das pessoas mais sensíveis também, para ficar firme no caminho, porque lá na frente a gente vai chegar num lugar bom, mas nós vamos atravessar um certo pântano aí para a nossa cultura. Eu acho que porque a gente que acredita no que se faz no Brasil, quem lida com música, com literatura, com as artes, está bem assim com umas nuvenzinhas negras tentando acabar com o nosso serviço, mas nós somos fortes, nós somos chato e teimoso. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava. Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Os meus discos todos estão nas plataformas digitais, né? Então quem quiser encontrar tem lá. E pelo meu site, que é o paulofreire.com.br, tem uma lojinha lá também que a gente manda a tendência, né, do disco, do CD. A gente não consegue nem comprar o aparelho para tocar, né? Mas eu tenho, assim, eu gosto muito de ficar vendo, né? O problema, acho que do digital é que você não vê ficha técnica, quem está tocando, de quem quer a música. Então eu acredito ainda no LP, no CD, mas vamos ver no que vai dar. É uma música, porque assim, eu gosto de grudar nos velhinhos e aprender com eles, né? Eu acho que é uma coisa muito boa para quem quer aprender um instrumento, quem quer conhecer a cultura brasileira, é grudar nos mais idosos, né? É tão bom para quem vai aprender como para eles que vem valorizada a cultura deles. Então eu grudei num velhinho chamado Nivaldo Maciel, lá de Montes Claros, Minas Gerais, e aprendi essa música com ele, que é um calzinho, vê só.
É um coco de viola, olha o coco que bonitinho que é, tem que bater na viola e tocar ao mesmo tempo. Lá em casa tinha uma véia, essa véia tinha uma cama, e debaixo da cama uma cumbuca, dentro da cumbuca um rato, no meio da sala um cachorro, perto da cumbuca um gato. Quando a velha subiu, a forquilha rachou, a cama caiu, a cumbuca quebrou, o rato chiou, mas o gato pegou e o cachorro ganhou. Au, au, minha véia, você mesma é que facilitou. De Florianópolis, Rosângela Bião de Assis traz as informações sobre a jornada universitária a respeito da reforma agrária. Olha só. A gente começou a discutir e perceber que a velha mídia e a burguesia tinham um discurso, uma narrativa criminalizando o MST, criminalizando o movimento não só enquanto movimento de luta pela terra, mas também enquanto movimento como um todo. Eles para que serve o MST, qual era o objetivo do MST, como se fosse uma luta vazia, como se fosse uma luta só por entrar num pedaço de chão e ocupar sem ter uma finalidade específica. E a gente compreendeu que existia uma necessidade de, na nossa região, ali no Planalto Serrano, fazer esse debate apresentando a narrativa do próprio movimento. Então a gente, na verdade, a ideia era essa, era trabalhar junto com o movimento, através das palavras e da vivência do que eles vivem no dia a dia, de mostrar todo o processo através de uma narrativa pedagógica. Ou seja, a gente quis mostrar desde o início uma ocupação de terra, o acampamento, a organização do acampamento, o assentamento, quando as famílias já estão produzindo, já tem o uso social da terra, já está ativa, já está funcionando, e a organização política, que foi um encontro estadual. Então a gente trabalhou uma linha de narração dessa forma com o protagonismo do próprio movimento. O movimento falou por ele. A gente não tentou todas as formas, na verdade a nossa interferência no debate foi a questão de captação de imagens e fazer o debate com eles, mas o trabalho de mostrar o que acontecia foi do próprio movimento, foi o próprio MST que fez esse trabalho de organização até mesmo da própria linha narrativa do documentário. Hoje é o dia 17 de abril, exatamente nesse horário mais ou menos, no dia 17 de abril de 1996, aconteceu aquele massacre terrível lá no Eldorado de Carajás. Então completa hoje 23 anos do massacre, um massacre que continua impune, mas que não ficou naquele massacre. A criminalização, a violência no campo, a injustiça social, a concentração da terra, a ausência da reforma agrária, infelizmente continua. E hoje, 17 de abril, em função do massacre, ficou intitulado como o Dia Internacional da Luta pela Terra e da Reforma Agrária no plano mundial. E é também hoje o Dia Nacional de Luta da Reforma Agrária. O contexto atual, a conjuntura, e se olhar para a conjuntura agrária, é uma conjuntura, uma situação bem difícil, de uma correlação de forças muito complexa, muito complicada, de grandes contradições e eu diria até de antagonismo, porque o governo que se instalou lá no Palácio do Planalto, claro aí com o resultado eleitoral, que nós julgamos um resultado ilegítimo em função de todo como é que foi essa campanha, como é que foi os fake news, a perseguição, as mentiras, mas enfim, resultou nisso aí, que é um governo autoritário, um governo antipopular, antinacional e antidemocrático. E que não há nenhuma perspectiva de a reforma agrária ser, digamos, considerada como uma agenda importante para a sociedade brasileira, para os pobres, para os excluídos do campo e da cidade. Então é uma correlação de forças desfavorável, é uma correlação de forças de criminalização aos movimentos sociais, especialmente o MST, mas a nossa luta não pode parar. A nossa luta deve continuar e vai continuar, porque o que nós buscamos, que nos interessa afirmar sempre, independente do governo que está lá em Brasília, lá na presidência da República, ou assim por diante, o que interessa é a causa da reforma agrária, que é uma causa justa, uma causa necessária,
uma causa histórica e um problema social e estrutural que deveria ter sido resolvido já há muito tempo no Brasil, mas infelizmente não foi. Ao contrário, a cada ano que passa, as terras continuam mais concentradas nas mãos de poucos, inclusive do capital estrangeiro, das transnacionais, do capital financeiro e assim por diante. Então o Movimento Sem Terra, nesse 17 de abril aqui, na Universidade Federal, nós temos essa temática da juventude, a jornada universitária da reforma agrária. O JTT fica por aqui e o nosso café anticolonial está muito próximo. Será sábado, dia 27, na sede da OAB em São Miguel do Oeste. E hoje, quinta-feira, nós recebemos aqui Jana Machado, que compõe a nossa equipe, para participar deste momento. Desacato, 12 anos, utopia em resistência. Tchau, gente!